Olá, Kayleigh. À medida que o combate direto entre Israel e o Irã entra em sua segunda semana, o Irã continua a lançar mísseis contra Israel. Bem, mais cedo hoje, as sirenes estavam soando aqui do norte ao sul do país. Pudemos observar as interceptações de mísseis aqui em Tel Aviv. Um míssil conseguiu atingir a área de Tel Aviv sem causar ferimentos. Outro míssil caiu ao sul, na cidade de Beersheba, que tem sido alvo de ataques recentemente, também sem causar feridos. Uma situação diferente ocorreu na cidade portuária de Haifa, no norte, onde um míssil caiu. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. 3 desses feridos estão em estado grave, incluindo um jovem de 16 anos que foi atingido por estilhaços no peito. Uma mulher morreu, mas ela sofreu um ataque cardíaco enquanto corria para os abrigos antiaéreos. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã não estava tomando as etapas finais para fabricar uma bomba. E apesar dos recentes conflitos, ele afirma que a diplomacia ainda pode impedir que o Irã obtenha essa bomba. Confirmamos que o Irã possui, mesmo neste exato momento, material nuclear suficiente para a criação de várias ogivas nucleares. Mas isso não deve ser confundido com uma arma nuclear. Neste momento, se você me perguntar, não temos neste momento nenhuma prova concreta de que exista um programa ou um plano para fabricar, para produzir uma arma nuclear. Agora, em resposta aos ataques com mísseis, o ministro da Defesa de Israel prometeu intensificar a campanha aérea no Irã na noite passada. E hoje, caças israelenses estiveram ativos tanto sobre o centro quanto sobre o oeste do Irã. As forças de defesa de Israel dizem que os alvos eram mísseis e infraestrutura militar. Kayleigh, volto com você. Obrigada, Mike. Bem, General Jack Keane, é por aqui que quero começar. Para mim está muito claro porque o Irã nunca pode ter uma arma nuclear, por uma infinidade de razões. Você olha para o Paquistão, os temores de um ator não estatal conseguir uma arma nuclear. Existe a questão de saber se o Irã é racional. Existe a ideia de que não queremos a proliferação nuclear entre regimes desonestos. Mas gostaria que você explicasse de forma bem clara por que é do interesse nacional do Zenaida impedir que isso aconteça. Sim. Bem, antes de tudo, olhe para o comportamento do Irã e a linguagem que eles usam há 45 anos. O tema deles é dominar e controlar o Oriente Médio e o fluxo de petróleo do Golfo Pérsico, expulsar as forças militares dos Estados Unidos da região para que percamos nossa influência ali e destruir o Estado de Israel. Agora, quando eles costumavam dizer isso, sabe, nos primeiros anos do regime, lá nos anos 80, as pessoas reviravam os olhos e diziam: bem, eles não estão falando sério sobre isso. Eles estão absolutamente sérios quanto a isso, e adquirir uma arma nuclear lhes dá duas coisas. E a primeira coisa é a destruição do Estado de Israel. E o Estado de Israel precisa levar essa ameaça existencial a sério. Com base na linguagem e na retórica que eles têm utilizado durante todos esses anos e na determinação deles em possuir uma arma. E, em segundo lugar, isso leva a uma corrida armamentista nuclear se eles conseguirem uma arma na região. Henry Kissinger, com quem, após vários anos no Defense Policy Board, cerca de 12 anos, acabamos desenvolvendo uma amizade que tive a honra de ter. E ele disse, Jack, você sabe, o desafio mais sério que estamos enfrentando na minha vida não é a calamidade da Segunda Guerra Mundial. É o Irã ter uma arma nuclear e os árabes adquirirem uma arma, obviamente para evitar que eles o utilizem. E provavelmente, dada a volatilidade daquela área, levaria à primeira troca nuclear do mundo. Milímetros. Portanto, é do interesse nacional do ZEUA que o Irã não tenha uma arma nuclear. Certamente, nosso aliado está ameaçado por isso, mas o mundo está ameaçado por eles terem uma arma nuclear por causa de quem eles são. Sim. Este é um regime diabólico e ameaçador. O fato de seus mulás e clérigos serem é uma fraude. Esses são bandidos e assassinos que estão no comando desse regime há 45 anos. Sim, quem quer armas nucleares? E eu quero falar sobre esse momento preciso no tempo. E quero tocar um clipe que eu vi ontem à noite de Rahm Emanuel. Ele fala sobre um momento diferente na sala de situação, Bill Clinton, 1994, uma oportunidade que os Estados Unidos tiveram e não foi aproveitada. Ouça isto. Sou assombrada por duas coisas. Não é assombrado, mas tenho uma luz amarela piscando. Em 1994, mesma sala de situação. Bill Clinton estava conseguindo basicamente bombardear a Coreia do Norte com sua equipe de segurança. O presidente Carter foi lá, estragou tudo e desperdiçou aquela oportunidade. E agora você tem uma Coreia do Norte nuclear. Essa é uma lição que devemos seguir?
Poderíamos ter parado a Coreia do Norte em 1994 e aqui estamos novamente, a história se repetindo com um regime fanático? Sim, sim, com certeza. Quero dizer, você tem o Grossi aqui e outros dizendo, né, bem, nós não... Até pessoas da nossa comunidade de inteligência dizendo, bem, o Irã ainda não tomou a decisão de ter uma arma nuclear. Você está brincando comigo? A única indústria na qual eles gastam mais dinheiro é petróleo. Isso é um empreendimento. Está em 12 locais. Alguns dos prédios têm... Há de 25 a 30 prédios em alguns desses locais nucleares. Suas universidades acadêmicas estão todas vinculadas a ele em termos de pesquisas realizadas com ele. Esse é um empreendimento muito, muito grande e agora eles estão há 2 semanas de conseguir se armar. E como eles não tomaram a decisão de fazer isso, estamos exatamente na mesma condição em que estamos na Coreia do Norte. Se eles tomassem a decisão, digamos, hoje, 2 semanas depois, eles teriam 9 armas. Agora eles são uma potência nuclear. Não foi isso que aconteceu conosco? E sugerir que, bem, talvez não devêssemos fazer nada, porque eles ainda não tomaram oficialmente a decisão de se armar, eles por 25 anos, tomaram todas as medidas humanamente possíveis, não só para desenvolver uma arma nuclear, mas também eles investiram nesse grande empreendimento, e é isso que algumas pessoas não entendem, é que o Ayatollah construiu um empreendimento redundante e resiliente, porque ele sabe que em algum momento ele será atacado e ele quer absorver esse ataque, sobreviver a ele e recuperar e reconstruir. E ele nunca vai desmantelar voluntariamente esse programa de verificação, porque ele acabou. Ele acredita que um pouco disso permanecerá e que eu poderei recuperar e reconstruir. É aí que realmente estamos. É por isso que não houve progresso nas negociações. E é por isso que a única maneira de lidar com isso é desmantelar o programa à força. Sandra? O que o senhor poderia nos dizer, General Kinney, sobre o que o presidente pode estar ponderando neste exato momento? Sabemos que o Caroline Leavitt, na coletiva de imprensa da Casa Branca ontem, deu a notícia de que se apresentaria em 2 semanas. Saberemos como o presidente planeja proceder. Quero também acrescentar que acabamos de saber, por meio de fontes na Fox, que o líder da maioria no Senado, John Thune, agendou um briefing confidencial para todos os senadores sobre o conflito Irã-Israel. Isso está marcado para a próxima terça-feira, dia 24 de junho. Então, em 2 semanas, o presidente pode nos dizer em 1 hora como ele vai agir. Pode ser em alguns dias, pode ser em 2 semanas. Sabemos que ele está se reunindo com sua equipe de segurança nacional nesta manhã. Não sabemos se ele já saiu dessa reunião. Mas quais opções você acha que ele realmente precisa considerar neste momento? Sim, com certeza. Bem, ele já teve 4 ou 5 reuniões e essas são reuniões muito detalhadas em termos do que deve ser, qual é a nossa política geral e acho que, ao analisar estrategicamente, eu presumiria que alguém como o secretário Rubio está dizendo, dado o que os israelenses fizeram com os iranianos e como eles realmente estão em desvantagem agora. Você sabe, eles derrubaram 70 das baterias de defesa aérea deles. Não sobrou nenhuma. Eles atingiram 45 locais militares. Eles atingiram todos os locais nucleares, todos os mais de 12, danificando ou destruindo cada um deles. Não existe força aérea. Ela foi completamente destruída. Eles decapitaram os líderes militares e científicos deles, como você sabe. E ouça isso. Onde estão os proxies? Sim. Que tem mísseis e foguetes. Nenhum deles está vindo em sua defesa. Eu perguntei a um general israelense, o que está acontecendo com o Hezbollah? Eles ainda têm mísseis? Ele disse, sim, general, eles têm milhares de mísseis. E por que eles não estão vindo? Por que não estão defendendo eles? Os iranianos organizaram o Hezbollah, cuja missão principal é defender o Irã. Eles investem bilhões e bilhões de dólares, 150 mil foguetes e mísseis. Por que eles não dispararam nenhum desses em defesa do Irã? Ele disse, eles perderam a vontade e eles acreditam que o Irã está prestes a acabar. Onde estão a Rússia, a China e a Coreia do Norte? Seus parceiros estratégicos, e eles têm cooperado, coordenado e colaborado entre si por 4 anos durante o governo Biden. De onde vem a ajuda para o Irã, dada a situação em que o país se encontra? Eles têm muitos mísseis balísticos, eles têm muitos foguetes, eles têm todo tipo de coisas que podem ajudar o Irã. Não vou chegar perto,
Sim. Está isolado e é o mais vulnerável que esteve em 45 anos. Então, acho que o Rubio provavelmente diria que esta é uma oportunidade estratégica para nós removermos. Não removermos, mas acabarmos com a dominação do Irã na região e com o comportamento adverso deles que vem acontecendo há todos esses anos. Podemos chegar muito perto agora de acabar com isso e talvez a longo prazo os próprios iranianos internamente façam uma mudança em relação à direção do país. Sim. E, sabe, acho que o presidente Trump entende isso e, você sabe, esse prazo de 2 semanas... Só temos alguns instantes aqui, General Kinney, mas quero colocar isso no contexto de reportagens que saíram no Times of Israel sobre como uma campanha de engano israelo-americana fez o Irã baixar a guarda, levando-o a uma falsa sensação de segurança. Essa linguagem das 2 semanas, essa publicidade de onde está a cabeça do presidente Trump, pode fazer parte de um plano estratégico, talvez para induzir o Irã a um estado de conforto ou a algum tipo de xadrez de 4 dimensões entre a transmissão pública e a discussão privada nos bastidores. Ele é informado sobre qual é a opção ou as opções militares e quais são os riscos de executar essas opções. E então eles conduzem o presidente por um caminho de qual seria a reação mais provável do Irã. O que eles provavelmente fariam, qual seria o curso de ação mais perigoso para nós, e então explicam ao presidente o que faríamos para lidar com tudo isso. Então essas coisas estão claramente lá fora. Em termos de 2 semanas, acho que o grupo de ataque do porta-aviões pode ser um fator aqui. Você sabe, está vindo do Oceano Pacífico, chega neste fim de semana. Agora, obviamente, eles podem reforçar a defesa, mas acho que esse poder de combate extra é para essa finalidade e também para deixar os iranianos verem isso. E então, nas 2 semanas, obviamente, ele anunciou isso porque queria ver se eles estariam dispostos a fazer um acordo. Bem, eles já responderam a essa pergunta. Isso nos remete ao que eu disse no começo. Eles não vão desistir do programa deles. Eles estão dispostos a aceitar isso, esse ataque? Dizemos que eles tiveram 60 dias para fazer um acordo, mas eles tiveram quase meio século desde 1979.